Você já se perguntou sobre a frase peculiar do primeiro mandamento? Antes de qualquer diretriz ou proibição, ele começa com uma profunda declaração de identidade. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa afirmação serve como a base da aliança, uma introdução divina que precede todas as outras leis. Porque o Criador dos céus e da terra sentiu a necessidade de se apresentar? Por que não começar simplesmente com "Não terás outros deuses diante de mim"? A resposta está profundamente enraizada no solo do mundo antigo, apenas esperando para ser desenterrada pelo trabalho cuidadoso de arqueólogos. Essa autorrevelação inicial foi um ato necessário de diferenciação em um mundo repleto de divindades. A necessidade dessa introdução divina nos permite uma compreensão mais profunda do relacionamento que Deus buscava estabelecer. Não era um relacionamento baseado na obediência cega a um poder anônimo e distante. Em vez disso, era um convite para uma aliança pessoal com uma entidade específica, que já havia agido decisivamente na história deles. A declaração, "Eu sou o Senhor teu Deus", não é apenas um título. É a afirmação de um relacionamento único, fundamentado em uma experiência de libertação compartilhada. Essa estruturação transforma os mandamentos de uma simples lista de regras nos termos de um acordo pessoal com um Redentor conhecido. Para apreciar plenamente o peso dessa introdução, precisamos nos transportar de volta no tempo, para o cenário histórico e cultural da Idade do Bronze tardia. Essa era onde o sobrenatural não era um conceito distante, mas uma realidade imediata e concorrida. Toda nação, toda cidade, e muitas vezes cada característica natural significativa, tinha sua própria divindade padroeira ou panteão de deuses. O mercado espiritual estava saturado de seres divinos, cada um com seus próprios nomes, atributos e demandas por adoração. Para a nação incipiente de Israel, emergindo de séculos de imersão na cultura politeísta do Egito, a ideia de um único e exclusivo Deus era um conceito radical e revolucionário. A autoidentificação de Deus foi um ato crucial de esclarecimento, uma forma de cortar o barulho de milhares de outras vozes divinas e estabelecer uma identidade clara e inequívoca para o único Deus verdadeiro. As evidências descobertas nos últimos 2 séculos fornecem uma imagem incrivelmente clara desse ambiente religioso antigo. De tabuletas cuneiformes mesopotâmicas a inscrições em templos egípcios, o registro arqueológico confirma que Israel nasceu em um mundo onde os deuses eram muitos. Foi um ato estratégico e necessário de autorrevelação, projetado para distinguir o Deus de Israel da vasta gama de divindades adoradas por seus vizinhos. Nas sessões seguintes, exploraremos as evidências arqueológicas concretas que demonstram por que Deus teve que começar dizendo, "Eu sou". Imagine que você está andando por um mercado movimentado na antiguidade, mas em vez de vendedores de especiarias e tecidos, eles estão oferecendo lealdade a inúmeros deuses. Essa metáfora não está longe da realidade histórica do Antigo Oriente Próximo, no século 13 a.C., a era em que Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. O mundo não estava vazio, esperando por uma única verdade divina. Era um verdadeiro supermercado de deuses, uma paisagem espiritual transbordando de divindades. Esse contexto politeísta não é apenas um detalhe de fundo. É a própria razão pela qual a autorrevelação de Deus foi tão crucial. Descobertas arqueológicas documentaram meticulosamente essa realidade, transformando nosso entendimento de conhecimento abstrato em um catálogo tangível de crenças antigas. O número de deuses adorados pelas culturas que cercavam o Israel primitivo é impressionante e realmente enfatiza a necessidade urgente de clareza. A evidência dessa proliferação divina é esmagadora e vem de múltiplas e poderosas civilizações da época. Na Mesopotâmia, por exemplo, a famosa Biblioteca de Assurbanipal, desenterrada nas ruínas de Nínive, continha milhares de tabuinhas de argila. Esses textos não eram apenas crônicas reais.
eram uma enciclopédia abrangente da vida mesopotâmica, incluindo sua religião. Estudiosos que catalogaram esses documentos identificaram impressionantes 3.600 deuses e deusas distintos que eram adorados, cada um com papéis, templos e rituais específicos. Esse imenso panteão governava todos os aspectos da vida, desde o nascer do sol até o sucesso de uma colheita ou o resultado de uma batalha. Para qualquer um que vivesse nessa esfera cultural, o conceito de divindade era inerentemente plural, tornando uma afirmação monoteísta tanto estranha quanto necessitada de validação poderosa. A situação não era diferente no Egito, a própria terra de onde os israelitas tinham acabado de ser libertados. O panteão egípcio era igualmente vasto e complexo, um fato vividamente ilustrado pelas inscrições encontradas no Templo de Karnak. Esse complexo de templos extenso, um dos maiores locais religiosos já construídos, serviu como centro de adoração por séculos. Suas paredes e colunas são cobertas por intrincados hieróglifos que listam os nomes e atributos dos deuses. A partir dessas inscrições e de outras fontes, como os textos das pirâmides, arqueólogos catalogaram mais de 2.000 deuses egípcios distintos. Esses deuses, desde o poderoso deus Sol Ra até as divindades locais de cidades menores, eram parte integrante da identidade e do poder egípcios. As pragas descritas no livro de Êxodo foram desafios diretos à autoridade desses deuses egípcios específicos e poderosos, uma demonstração de supremacia pelo Deus dos hebreus. Mais ao norte, na própria terra de Canaã, a situação era semelhante. A descoberta da antiga cidade de Ugarit e sua biblioteca de tabuinhas de argila na década de 1920 forneceu uma janela direta para a religião cananeia. Esses textos ugaríticos, escritos em uma escrita cuneiforme alfabética única, documentaram um panteão de pelo menos 234 deuses e deusas diferentes, liderados pelo deus-chefe El e pelo poderoso deus da tempestade Baal. Essas eram as mesmas divindades que os israelitas encontrariam ao entrar na Terra Prometida. Diante dessa esmagadora diversidade divina, mesopotâmica, egípcia e cananeia, o Deus de Israel teve que estabelecer uma identidade única e inconfundível. Ele não era apenas mais um nome em uma longa lista. Ele era Yahweh, aquele que agiu na história para resgatar o seu povo escolhido, um fato que o distinguia de todos os outros. Para realmente entender a natureza revolucionária do primeiro mandamento, precisamos primeiro mergulhar no ambiente espiritual do mundo antigo. Não era um mundo de fé singular, mas um mercado de seres divinos vibrante, caótico e densamente povoado. Cada civilização importante, das férteis planícies da Mesopotâmia ao delta do Nilo, possuía um panteão complexo e extenso de deuses e deusas que governavam cada aspecto da existência. Este era o pano de fundo contra o qual a fé monoteísta única de Israel emergiu. A evidência arqueológica tem sido fundamental para pintar um quadro detalhado dessa realidade, mostrando que a declaração "Eu sou o Senhor, seu Deus" era um farol necessário de especificidade em um mar de incontáveis divindades. Foi um ato de cortar o imenso ruído espiritual para estabelecer um relacionamento singular e pessoal. A vasta escala desse elenco divino é difícil para a mente moderna compreender. Era um mundo onde os deuses não eram conceitos filosóficos abstratos, mas forças tangíveis a serem apaziguadas, negociadas e adoradas. A descoberta de vastas bibliotecas de tabuinhas cuneiformes, como as do rei assírio Assurbanipal em Nínive, nos forneceu um verdadeiro "quem é quem" do mundo divino mesopotâmico. Esses registros antigos listam meticulosamente mais de 3.600 deuses nomeados. Esse número não é um exagero, mas uma realidade documentada pelas próprias tabuinhas de argila. Cada deus tinha um domínio, um centro de culto e um papel específico,
criando uma complexa teia de obrigações religiosas para a pessoa comum. Em um mundo assim, simplesmente falar de Deus teria sido desesperadamente vago, tipo entrar numa biblioteca e pedir o livro. Essa proliferação de deuses criou uma paisagem religiosa fluida e muitas vezes competitiva. Divindades podiam ser importadas de outras culturas, fundidas com deuses locais em um processo conhecido como sincretismo, ou cair em desgraça à medida que impérios surgiam e caíam. A adoração desses deuses não era uma questão de crença privada, mas uma empresa pública, patrocinada pelo Estado, parte integrante da identidade e estabilidade do reino. Os templos não eram apenas locais de culto, eram potências econômicas e políticas, os centros da vida urbana. Quando Deus se apresentou a Israel, ele estava entrando nesta arena lotada e competitiva. Sua auto-identificação foi um desafio direto à ordem politeísta estabelecida, uma reivindicação de exclusividade que era radical e perigosa. Exigiu um nome claro e um ato histórico claro, o Êxodo, para distingui-lo das massas de outros contendores divinos. Portanto, a afirmação "Eu sou Yahvé" foi uma profunda declaração teológica e política. Foi uma declaração de que este Deus era diferente, não apenas mais uma divindade a ser adicionada a um panteão. Ele não era o Deus do sol, da lua ou da colheita em um sentido genérico. Ele era o Deus específico que havia intervindo na história de uma maneira específica para um povo específico. Esse ato de nomeação e autorrevelação foi o primeiro passo essencial para a construção de um relacionamento de aliança. Garantiu que os israelitas soubessem precisamente com quem estavam lidando, evitando qualquer confusão com os milhares de outros deuses que disputavam sua atenção e lealdade no Antigo Oriente Próximo. O registro arqueológico deixa claro, sem esta introdução, o chamado ao monoteísmo teria se perdido na multidão. Papiros de Elefantina, século V a.C. Às margens do Nilo, na pequena ilha de Elefantina, arqueólogos descobriram um tesouro de papiros antigos. Esses documentos, hoje preservados no Museu do Brooklyn, revelam uma comunidade judaica florescente no Egito durante o século V a.C. Os papiros, escritos em aramaico, documentam a vida cotidiana, disputas legais e práticas religiosas dos judeus sob domínio persa. O mais surpreendente, eles mencionam um templo judaico erguido em Elefantina, com sacerdotes, sacrifícios e oferendas. Nesses textos, o nome divino aparece como Ikyaw, uma forma abreviada de Yahvé. Isso demonstra que a adoração a Yahvé não estava restrita a Jerusalém, mas era praticada e preservada mesmo em terras estrangeiras. Os papiros de Elefantina são uma ponte entre o mundo do Êxodo e a vida judaica na diáspora. Eles mostram como o nome e a fé em Yahvé sobreviveram, adaptando-se, mas permanecendo inconfundíveis, mesmo longe da terra natal. Nessas frágeis folhas de papiro, encontramos o testemunho de uma fé viva, que transcendeu fronteiras e manteve a identidade judaica centrada no nome de Yahweh, Ikyaw, onde quer que o povo estivesse. O contexto para o nascimento de Israel como nação foi o Egito, uma civilização cuja complexidade religiosa era lendária até mesmo no mundo antigo. Por séculos, os israelitas estiveram imersos nessa cultura, uma sociedade onde o divino era tecido na própria estrutura da vida diária e na identidade do Estado. O panteão egípcio não era uma simples coleção de uma dúzia de deuses principais. Era um sistema enorme e intrincado que evoluiu ao longo de milênios. A egiptologia moderna, através da decifração cuidadosa de inúmeros textos e inscrições, catalogou um número surpreendente de divindades. O enorme complexo do Templo de Karnak, por exemplo, que serviu como o coração religioso do Egito por mais de 2000 anos, testemunha essa multidão divina.
Suas colunas imponentes e paredes infinitas estão inscritas com os nomes e feitos de pelo menos 2000 deuses e deusas distintos que foram honrados lá. Esse vasto número reflete uma cosmovisão politeísta profundamente enraizada, onde toda a força da natureza, todo conceito abstrato e toda localidade podiam ter seu próprio patrono divino. Do universalmente poderoso Deus Sol Ra, que navegava pelo céu em sua barca solar, a Bes, o protetor de lares com aparência de anão, a Tauret, a deusa hipopótamo do parto, o divino permeava cada canto da vida de um egípcio. O próprio faraó era considerado um deus vivo, a encarnação terrena de Horus. Esse ambiente significava que os israelitas no Egito não estavam vivendo em um vácuo espiritual. Eles estavam cercados por uma deslumbrante e poderosa variedade de divindades, cuja adoração era inseparável da estrutura de poder que os havia escravizado. A ideia de um único Deus invisível que exigia lealdade exclusiva teria sido um contraste marcante e desafiador. O significado das 10 pragas, conforme descrito no livro do Êxodo, só pode ser totalmente compreendido contra esse pano de fundo do politeísmo egípcio. Cada praga não foi apenas uma catástrofe aleatória, foi um ataque direto e direcionado ao domínio de uma divindade egípcia específica, uma demonstração sistemática do poder de Yahvé sobre todo o panteão egípcio. A transformação do Nilo em sangue foi uma afronta a Hapi, o deus da inundação do Nilo. A praga da escuridão foi um desafio direto à supremacia de Ra, o mais poderoso de todos os deuses Sol. A morte dos primogênitos atingiu o coração da sociedade egípcia e o status divino do próprio faraó. Este não foi um debate teológico sutil, foi um confronto cósmico, projetado para provar tanto aos egípcios quanto aos israelitas que o Deus dos hebreus era soberano sobre todos os outros chamados deuses. Esse contexto histórico e religioso torna a introdução de Deus no Sinai ainda mais poderosa. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele não estava apenas apresentando seu nome, ele estava lembrando-os de seu currículo. Ele foi quem triunfou publicamente sobre os 2000 deuses de seus opressores. Isso não era uma afirmação abstrata. Era uma referência a uma memória fresca e compartilhada de poder e libertação divina. Esse ato específico de redenção tornou-se sua característica definidora, o fundamento de sua identidade que o separava completamente dos deuses egípcios que haviam sido impotentes para detê-lo. A declaração foi um chamado para lembrar que sua lealdade pertencia ao vencedor, o único Deus verdadeiro que havia provado sua singularidade através de poderosos atos de salvação. Quando os israelitas entraram em Canaã, eles se depararam com uma terra fervilhando de deuses, Baal, Azerá, Anat e centenas mais. Achados arqueológicos em Ugarit revelam um panteão cananeu vibrante, com El e Baal no topo, e rituais que se chocavam com o novo código ético de Israel. O desafio dos israelitas não era apenas militar, mas espiritual: resistir à adoção dessas divindades locais. A insistência do primeiro mandamento na unicidade de Yahvé foi uma declaração radical em um mundo de politeísmo. Yahvé não era apenas mais um deus entre muitos, ele era o único criador, distinto dos deuses cananeus. Sua identidade como o libertador do Egito o diferenciava, exigindo lealdade exclusiva. Em uma região onde deuses estavam por toda parte, o monoteísmo de Israel era uma postura ousada e definidora. O registro arqueológico confirma: esta foi uma necessidade histórica para a sobrevivência de Israel. Na ilha Elefantina, no Egito, arqueólogos desenterraram papiros aramaicos de uma comunidade judaica do século V a.C. Esses judeus, mercenários persas longe de Judá, construíram seu próprio templo para Yahvé, desafiando a ideia de que a adoração era limitada a Jerusalém. Os papiros revelam o cotidiano, casamentos, disputas legais,
e, o mais importante, uma devoção inabalável ao seu Deus. Mesmo cercados por divindades egípcias, eles mantiveram sua fé e identidade distintas. A comunidade de Elefantina prova que a adoração a Yahweh era portátil, resiliente e central para a vida judaica, mesmo no exílio. Seu templo e documentos desafiam suposições sobre a uniformidade do judaísmo pós-exílio. Os papiros são um elo direto com uma comunidade ferozmente leal ao Deus que os tirou do Egito. Entre os papiros de Elefantina, o papiro AP30 se destaca uma petição ao governador persa após a destruição do templo deles. A carta nomeia explicitamente a divindade deles, Igda-W, a forma aramaica de Yahweh. Este não era um Deus genérico, mas o Deus específico de Israel, invocado pelo nome em correspondência oficial. A identidade e a adoração da comunidade centravam-se apenas em Yahweh, mesmo correndo o risco de conflito com as autoridades locais. Os rituais deles espelhavam os da Torá, mostrando continuidade com a tradição israelita. O papiro AP30 é uma evidência poderosa e não bíblica, séculos depois do Sinai. O nome de Yahweh permaneceu a base da fé judaica. Mesmo no exílio, a relação de aliança deles estava viva e prática. O documento faz uma ponte entre a narrativa bíblica e a realidade histórica. Os papiros de Elefantina provam que a adoração a Javé prosperou longe de Jerusalém, mesmo em um Egito politeísta. Esses judeus viam Javé como universal, não preso a uma única terra ou templo. A fé deles era definida por relacionamento, não por geografia, um cumprimento direto do primeiro mandamento. Apesar do exílio e da adversidade, o compromisso deles com o nome de Javé ancorava a identidade deles. Os papiros mostram que o monoteísmo não era apenas um fenômeno de Jerusalém, mas uma fé resiliente e portátil. A história da comunidade de Elefantina é um testemunho do poder duradouro da autorrevelação de Deus. Mesmo isolados, eles sabiam exatamente quem era o Deus deles e por que não podiam adorar nenhum outro. Em Tel Lachish, arqueólogos encontraram as cartas de Laquish, despachos militares dos últimos dias de Judá antes da conquista babilônica. Escritos no caos da invasão, esses óstracos capturam o medo e o desespero de soldados vendo seu mundo desmoronar. Em meio à crise, o nome de Yahweh aparece, invocado para a esperança e libertação. Estes não são textos teológicos, mas evidências cruas e em tempo real de fé sob ataque. As cartas de Lachish oferecem um vislumbre raro e pessoal das mentes dos antigos judeus enfrentando a aniquilação. Elas confirmam que, mesmo em desastre, o nome de Yahweh era central para suas orações e identidade. As cartas são inestimáveis para entender a persistência da fé de Israel. Em sua hora mais sombria, o povo de Judá se voltou para o Deus revelado no Sinai. Nessas comunicações militares desesperadas, o nome pessoal de Deus, Yahweh, aparece com frequência e naturalidade. Isso não é uma oração formal em um templo, mas a linguagem espontânea de soldados enfrentando a morte. A carta 3 de Laquis, por exemplo, contém um apelo pungente do remetente, Osaías, que se sente caluniado por seu comandante. Em sua defesa, ele faz um juramento como Yahweh vive, uma frase bíblica comum, mas aqui usada com a urgência crua de um homem tentando limpar seu nome em meio ao caos. A carta termina com a frase: que Yahweh faça com que meu Senhor ouça notícias de paz, agora mesmo, neste mesmo dia. Esta é uma oração sincera e desesperada por boas notícias, por um milagre, dirigida especificamente a Yahweh. O uso do nome pessoal de Deus é ainda mais impressionante em outras cartas da coleção. Na carta 6, Osaías novamente se defende de acusações, desta vez de incompetência ou traição, afirmando que as palavras dos príncipes não são boas, elas servem apenas para enfraquecer suas mãos. Ele está relatando um colapso no moral, e nesse contexto,
invoca o nome divino como fonte de força e autoridade. Essas não são palavras de teólogos debatendo doutrina. São palavras de um oficial subalterno relatando a seu superior. E o nome Yahweh está entrelaçado na própria trama de sua conversa. Isso demonstra que a fé deles não era compartimentada, mas era parte integrante de seus pensamentos diários e comunicações oficiais. Este uso frequente e familiar do nome Yahweh nas cartas de Laquis fornece uma poderosa evidência externa de que o Deus de Israel era conhecido por seu nome pessoal, e que esse nome era invocado na vida cotidiana, especialmente em tempos de profunda crise. Os soldados não clamavam a um Deus genérico, ou ao Baal cananeu, ou a qualquer outra divindade das culturas ao redor. Quando confrontados com a força avassaladora do Império Babilônico, seus corações e mentes se voltaram para uma figura divina específica, Yahweh. Isso mostra a profunda internalização da revelação do primeiro mandamento. O Deus que se identificara como seu libertador do Egito era o mesmo Deus a quem eles agora buscavam libertação da Babilônia. Essa descoberta contradiz poderosamente qualquer teoria de que o nome Yahvé foi uma invenção tardia ou um nome secreto e esotérico conhecido apenas pelos sacerdotes. As cartas de Laquis provam que no século VI a.C., o nome era de conhecimento comum, usado por soldados comuns no campo. Era um nome falado com familiaridade, um nome associado à esperança, justiça e salvação. As cartas são um instantâneo da fé viva, capturando o momento em que a crença teológica se torna um grito desesperado e pessoal por ajuda. Elas nos mostram que a identidade declarada no Sinai foi transmitida com sucesso através das gerações e foi a âncora para o povo de Judá em sua hora mais difícil. As cartas de Laquis fazem mais do que apenas confirmar o uso do nome divino. Elas revelam o caráter e o papel específicos que o povo atribuía a Yahweh em tempos de guerra. Na carta 6, o escritor invoca um título particularmente poderoso, Yahweh dos Exércitos, ou Yahweh Tsevaot, em hebraico. Este título, comum nos livros proféticos da Bíblia, como Isaías e Jeremias, retrata Deus não como um criador distante, mas como o comandante supremo das hostes celestiais, um guerreiro divino que lidera exércitos para a batalha. Para um soldado em uma fortaleza sitiada, este era o aspecto mais relevante e reconfortante do caráter de Deus. Era uma declaração de fé de que um poder maior do que as legiões de Nabucodonosor estava do lado deles. Essa invocação demonstra que a revelação do primeiro mandamento, Eu sou Yahweh, não era uma informação estática. Era o início de um relacionamento no qual o povo de Israel passou a conhecer o caráter de Deus mais profundamente através de suas experiências históricas. Eles aprenderam que o Deus que os havia resgatado da escravidão no Egito também era um poderoso guerreiro que poderia, eles esperavam, resgatá-los da invasão. O título Yahweh dos Exércitos era uma declaração de teologia prática, nascida no cadinho do conflito. Isso mostra que a fé deles era dinâmica, aplicando o conhecimento fundamental da identidade de Deus aos desafios específicos que enfrentavam, transformando a doutrina religiosa em uma fonte de força militar e psicológica. A natureza intensamente pessoal dessas cartas não pode ser exagerada. Elas não são documentos teológicos destinados à proclamação pública. São mensagens privadas, cheias de ansiedade, medo e uma desesperada busca por esperança. O uso do nome de Yahvé neste contexto prova que o relacionamento estabelecido pelo primeiro mandamento pretendia ser pessoal. Deus não era apenas o Deus da nação ou do templo. Ele era o Deus de Rochaia, do soldado individual, um ser divino a quem ele podia apelar diretamente por vindicação e salvação. Essa conexão pessoal é o objetivo final de qualquer autorrevelação. Deus não disse apenas, Eu sou Deus, mas eu sou Yahweh, convidando a um relacionamento pessoal nomeado.
Em última análise, as cartas de Laquis fornecem um testemunho cru e comovente do poder de uma identidade divina revelada. Elas provam que o nome de Deus não era meramente um marcador teológico, mas uma tábua de salvação em tempos de desespero. Diante de uma catástrofe nacional iminente, quando os líderes humanos estavam falhando e o moral estava desmoronando, os soldados de Judá olharam para Yahvé dos exércitos. Suas anotações apressadas em cacos de cerâmica, preservadas por milênios sob camadas de cinzas e destruição, falam volumes. Elas confirmam que o primeiro mandamento foi um sucesso. Forjou uma identidade para Deus tão forte e tão pessoal que se tornou a última esperança para um povo à beira da aniquilação. Nossa última descoberta nos leva ao coração de Jerusalém, nas profundezas da antiga cidade de Davi. Em 1880, um jovem, enquanto explorava as águas escuras de um canal esculpido na rocha sólida, tropeçou em uma das mais importantes inscrições já encontradas em Israel. Este canal é o famoso Túnel de Siloé, uma proeza surpreendente da engenharia antiga atribuída ao rei judeu Ezequias por volta do século VIII a.C. Conforme descrito nos livros bíblicos de 2 Reis e 2 Crônicas, Ezequias ordenou a construção do túnel para garantir o abastecimento de água de Jerusalém a partir da fonte de Gion, que ficava fora da muralha da cidade, e redirecioná-la para o tanque de Siloé, dentro da cidade. Esta foi uma medida defensiva crucial, realizada em antecipação a um cerco maciço pelo exército assírio. A construção deste túnel de 533 metros foi um empreendimento monumental. 2 equipes de escavadores, armadas com ferramentas manuais simples, começaram a cavar de extremidades opostas, profundamente na rocha. Seu objetivo era se encontrar no meio, uma tarefa que exigia notável habilidade em planejamento e execução, sem equipamentos de topografia modernos. O fato de terem conseguido é um testemunho das avançadas capacidades de engenharia do Reino de Judá durante este período. O túnel não era meramente um conduto de água funcional. Era um símbolo de poder real, de determinação nacional e de providência divina diante de uma ameaça existencial do poderoso Império Assírio. Foi um projeto que literalmente gravou a história da sobrevivência de Judá na pedra sob sua cidade mais sagrada. A descoberta feita em 1880 foi uma inscrição gravada na parede do túnel, a poucos metros de onde as 2 equipes de escavadores finalmente se encontraram. Conhecida hoje como Inscrição de Siloé, este texto é uma placa comemorativa, uma celebração da conclusão do projeto. Escrita em bela caligrafia hebraica clássica, ela descreve os momentos finais e dramáticos da escavação. Ela conta como os mineiros ouviram as vozes de seus colegas do outro lado enquanto se aproximavam, e o momento de alegria quando suas picaretas finalmente se encontraram, permitindo que a água fluísse da fonte para o tanque. É um relato em primeira mão, simples, elegante e poderoso de uma grande conquista nacional. Embora a inscrição em si não mencione o rei Ezequias pelo nome, sua localização, idioma e estilo de escrita a situam firmemente em seu reinado, combinando perfeitamente com o relato bíblico da construção do túnel. Isso faz da Inscrição de Siloé uma peça monumental de evidência, não apenas por seu conteúdo, mas por sua própria existência. Ela representa a primeira grande inscrição monumental do antigo Israel escrita em hebraico puro. É uma declaração pública, destinada a durar por gerações, escrita na língua oficial do Reino de Judá. Esse foco na língua é a chave para entender seu profundo significado para a preservação da identidade revelada de Deus. O que torna a Inscrição de Siloé tão crucial não é o que ela diz, mas a língua em que ela diz. À primeira vista, a ausência do nome de Deus, Yahvé pode parecer torná-la menos relevante do que os papiros de Elefantina ou as cartas de Laquis. No entanto, a verdadeira importância da inscrição reside no seu status como um marco da língua hebraica. No século VIII a.C.,
O antigo Oriente Próximo era um mundo multilingüe. O aramaico estava ascendendo como a língua internacional da diplomacia e do comércio, enquanto o acadiano dos impérios assírio e babilônico era a língua do poder. No entanto, a inscrição que celebrava este grande projeto nacional em Judá não foi escrita em aramaico nem em acadiano, mas em um hebraico confiante, articulado e puro. Esta foi uma escolha deliberada. Ao encomendar um texto monumental na língua nacional, o reino estava fazendo uma poderosa declaração sobre sua própria identidade cultural e política. O hebraico não era apenas um dialeto local, era a língua oficial do Estado e a língua sagrada de seu povo. Era a língua em que as leis da nação eram escritas, sua história era registrada e seu relacionamento com seu Deus era articulado. A inscrição de Siloé serve como uma prova poderosa de que, neste período crucial da história de Israel, o hebraico era uma língua literária totalmente desenvolvida, capaz de expressar não apenas mensagens simples, mas também de comemorar grandes eventos para a posteridade. Essa escolha linguística está profundamente conectada ao primeiro mandamento. Deus escolheu revelar seu nome e suas leis a um povo específico em sua língua específica. A preservação da identidade de Deus estava intrinsecavelmente ligada à preservação da própria língua hebraica. Se os israelitas tivessem se assimilado e adotado o aramaico ou outra língua para suas tradições sagradas, a fonética e o significado únicos do nome Yahweh e as nuances da aliança poderiam ter sido diluídos ou perdidos ao longo do tempo. A inscrição de Siloé é uma prova arqueológica de que o vaso linguístico para essa revelação divina era forte e florescente durante a Era dos Reis. A inscrição demonstra que a identidade do povo de Judá estava ligada à sua língua, que por sua vez era o veículo de sua fé única. Enquanto seus vizinhos se comunicavam e escreviam em outras línguas poderosas, Judá se manteve firme à sua própria. Esse ato de preservação linguística foi essencial para manter a integridade do nome divino, Yahweh, e dos textos sagrados que explicavam seu caráter e suas ações. A tábua de pedra do túnel de Ezequias é, portanto, um testemunho da infraestrutura cultural e religiosa que estava em vigor para salvaguardar a identidade única do Deus de Israel, garantindo que ela fosse transmitida com precisão através das gerações. A inscrição de Siloé, portanto, serve como a peça final do nosso quebra-cabeça arqueológico, destacando o papel crucial da linguagem na autorrevelação de Deus. O primeiro mandamento, Eu sou o Senhor teu Deus, foi falado e escrito em hebraico. Foi nesta língua escolhida que o nome pessoal de Deus foi confiado a Israel. A sobrevivência deste nome e da aliança a ele associada dependia inteiramente da sobrevivência do hebraico como uma língua viva e sagrada. A inscrição prova que, em um tempo de grande formação da identidade nacional, o hebraico era a língua preeminente do reino de Judá, solidificando seu papel como guardião designado do nome revelado de Deus. Imagine se a revelação tivesse sido dada em uma língua que mais tarde morresse ou fosse completamente absorvida por outra. O nome específico e seu significado poderiam ter sido perdidos para sempre. A escolha de Deus de se revelar em hebraico não foi arbitrária. Foi uma decisão estratégica para incorporar sua identidade no DNA cultural e linguístico de seu povo escolhido. A inscrição de Siloé é a confirmação arqueológica desta estratégia em ação. Ela mostra uma nação confiante em sua língua, usando-a para propósitos oficiais e monumentais, garantindo assim que o veículo para transmitir o nome de Deus fosse robusto e seguro. Yahweh escolheu a língua hebraica porque seria o vaso que preservaria sua identidade através de milênios de exílio, perseguição e dispersão. Essa descoberta confirma que o primeiro mandamento foi preservado não apenas na memória ou em pergaminhos isolados, mas dentro de uma cultura linguística vibrante. O nome, Yahweh, não era uma ideia traduzida do Deus Supremo de outra cultura.
Era um nome específico revelado em uma língua específica que o próprio povo usava para celebrar suas maiores conquistas. Essa conexão entre o nome divino e a língua nacional criou um vínculo poderoso, tornando a fé de Israel distinta e resistente ao sincretismo que absorveu tantas outras religiões antigas. A língua tornou-se uma fortaleza, protegendo a identidade única de Deus das pressões do mundo politeísta ao redor. Em resumo, a inscrição de Siloé fornece um tipo diferente de evidência, mas não menos importante. Embora não contenha o nome Yahweh, ela mostra o vaso construído para contê-lo, a língua hebraica. Ela se ergue como um monumento à integridade linguística do povo a quem Deus se revelou. Confirma que o primeiro mandamento foi registrado e preservado em sua língua original, uma língua escolhida e sustentada para carregar a identidade mais importante da história. A pedra não fala do nome de Deus, mas da língua que garantiria que seu nome nunca fosse esquecido. Nossa jornada pelas areias do tempo e através do antigo Oriente Próximo nos trouxe a este ponto crucial de síntese. Examinamos 3 descobertas arqueológicas distintas e poderosas, cada uma peça única de um quebra-cabeça maior, e juntas, elas formam uma confirmação convincente de por que Deus precisou se revelar com uma declaração de identidade. A evidência converge para mostrar que o primeiro mandamento, "Eu sou o Senhor teu Deus", não foi um floreio teológico, mas uma necessidade histórica. O mundo antigo, como a arqueologia vividamente demonstrou, era uma paisagem espiritual lotada. Contra este pano de fundo de milhares de divindades concorrentes, um nome específico e pessoal, Yahvé, era a única maneira de estabelecer um relacionamento de aliança claro, exclusivo e duradouro com o povo de Israel. Os papiros de Elefantina, do século V d.C., no Egito, fornecem nosso primeiro pilar de confirmação. Eles revelam uma comunidade de judeus vivendo no exílio, longe de sua terra natal, mas firmemente apegados à sua identidade religiosa única. Em sua correspondência oficial com o governador persa, eles não falam de um Deus genérico, mas nomeiam explicitamente sua divindade como IHW, ou Yahweh. Isso prova que o nome pessoal de Deus era a âncora central de sua fé, um marcador de identidade portátil que o sustentava em uma terra estrangeira e politeísta. Isso demonstra a notável preservação do nome divino revelado no Sinai, mostrando que Yahweh não era um Deus local ligado a Jerusalém, mas um Deus universal, cuja identidade era conhecida e reverenciada por seu povo, onde quer que fossem. Nosso segundo pilar vem do coração do próprio Judá, dos momentos finais e desesperados do reino. As cartas de Laquis, escritas em cacos de cerâmica durante o cerco babilônico de 587 a.C., nos dão uma voz crua e sem filtro do passado. Nestes despachos militares, soldados enfrentando a aniquilação não clamam a uma divindade anônima. Eles invocam Yahweh e até mesmo Yahweh dos exércitos. Isso demonstra que o nome pessoal de Deus não era um segredo confinado ao sacerdócio, mas uma parte familiar e vital da vida cotidiana, e uma fonte de esperança nos tempos mais sombrios. As cartas provam que o relacionamento com Yahweh era profundamente pessoal e prático, uma tábua de salvação para indivíduos em crise, confirmando a natureza íntima da aliança estabelecida pelo primeiro mandamento. Nosso terceiro pilar de evidência, a inscrição de Siloé do século VIII a.C., em Jerusalém, confirma a integridade do vaso escolhido para carregar este nome divino, a língua hebraica. Ao comemorar uma grande conquista nacional em hebraico, puro e monumental, o reino de Judá afirmou sua distinta identidade linguística e cultural. Este ato de preservar sua própria língua foi essencial para preservar o nome e o caráter precisos do Deus que se revelou naquela língua. A inscrição serve como um testemunho da forte infraestrutura cultural que guardou a revelação, garantindo que o nome Yahweh
não fosse perdido ou diluído pelas línguas dominantes dos impérios circundantes. Juntas, essas três descobertas, papiros, cerâmica e pedra, criam uma poderosa tríade arqueológica, confirmando a realidade histórica e a profunda importância do nome revelado de Deus. A evidência arqueológica faz mais do que apenas confirmar fatos históricos. Ela ilumina o propósito duradouro por trás da autorrevelação de Deus. A síntese dessas descobertas revela que o primeiro mandamento nunca teve a intenção de ser uma mera declaração teológica ou uma simples proibição. Foi, desde o início, um convite a um relacionamento pessoal. Quando Deus declarou, "Eu sou Yahweh", Ele não estava apenas dando um nome para ser memorizado. Ele estava fornecendo um nome para ser conhecido, invocado em tempos de dificuldade e confiado para proteção e salvação. Os papiros de Elefantina, as cartas de Laquis e a inscrição de Jerusalém apontam para essa mesma verdade. O povo de Israel entendia seu Deus como um ser específico e pessoal com quem podiam interagir diretamente. Esse princípio de um relacionamento pessoal e nomeado com Deus ecoou ao longo dos milênios e permanece à base da fé judaico-cristã hoje. A tradição estabelecida pelo primeiro mandamento não terminou com o Antigo Testamento. Ela encontrou sua continuação e expressão máxima no Novo Testamento. Quando os cristãos oram, frequentemente concluem com a frase, "Em nome de Jesus". Essa prática é uma continuação direta da antiga tradição de invocar o nome específico e revelado de Deus. Ela reconhece que Deus não permaneceu uma entidade distante e abstrata, mas se aproximou, revelando-se de uma maneira nova e profundamente pessoal através da pessoa de Jesus Cristo, cujo próprio nome em hebraico, Yeshua, significa Yahweh salva. A aplicação para nós hoje é reconhecer que nossa fé não está em um conceito genérico de um poder superior, mas no Deus específico que agiu na história e se revelou por nome. Assim como os soldados em Laquis clamaram a Yahweh em seu desespero, os crentes hoje clamam o nome de Jesus para conforto, orientação e força. O nome representa a totalidade do caráter de Deus, seus atos salvíficos e sua promessa de um relacionamento pessoal. Ele transforma a oração de uma vaga meditação espiritual em uma conversa direta com um Salvador conhecido e amoroso. É a ponte que conecta nossa experiência contemporânea de fé com os antigos israelitas que ouviram pela primeira vez a declaração, "Eu sou o Senhor, seu Deus". Portanto, a evidência arqueológica serve como um poderoso lembrete do núcleo relacional de nossa fé. Ela enraiza o primeiro mandamento no solo da história humana, mostrando que o desejo de Deus por uma conexão pessoal com a humanidade não é uma ideia nova, mas uma verdade antiga. De uma comunidade judaica no Egito a soldados em uma fortaleza sitiada, a história é a mesma. Deus tem um nome, e esse nome é nosso elo com Ele. O legado do primeiro mandamento é a verdade profunda e bela de que o Criador do universo quer ser conhecido por nós, não como uma força distante, mas como nosso Deus pessoal e nosso libertador. Em nossa exploração do mundo antigo, desenterramos uma verdade profunda que reside no cerne dos 10 mandamentos. A declaração inicial, "Eu sou o Senhor teu Deus", não foi meramente um preâmbulo, mas a premissa fundamental de toda a aliança. As evidências arqueológicas que revisamos, desde os arquivos de papiro de uma colônia judaica no Egito, as mensagens desesperadas de campo de batalha de soldados judeus, até a monumental celebração da engenharia em Jerusalém, todas convergem para um único e poderoso ponto. Deus escolheu revelar seu nome pessoal, Yahweh, porque ele não desejava ser adorado como um poder distante e abstrato. Ele buscava um relacionamento, construído sobre o terreno sólido de uma história compartilhada e uma identidade específica e cognoscível que o diferenciava do panteão infinito de outros deuses. Essa revelação foi um ato de intimidade divina,
Em um mundo onde os deuses eram frequentemente vistos como caprichosos, remotos ou transacionais, ao dar seu nome, Deus se tornou acessível e responsável para com seu povo. Um nome pode ser invocado, lembrado e confiável. A comunidade de Elefantina clamou a Ildiraragavê para restaurar seu local de adoração, demonstrando que esse nome era o cerne de sua identidade em uma terra estrangeira. Os soldados em Laques invocaram Yahweh como sua última esperança, provando que o nome era um salva-vidas pessoal em momentos de crise máxima. Esse foi o propósito da revelação, transformar o conceito de Deus de uma ideia filosófica em uma realidade pessoal, um ser que poderia ser conhecido e confiável nas lutas tangíveis da vida. O primeiro mandamento, portanto, estabelece a identidade antes de dar instrução. Ele prioriza o relacionamento sobre a regulamentação. Antes que Deus diga aos israelitas o que eles devem fazer, ele os lembra de quem ele é e do que ele já fez por eles. Essa estrutura é crucial. Isso significa que a obediência aos mandamentos não flui do medo de um tirano desconhecido, mas da lealdade amorosa a um libertador conhecido. O registro arqueológico confirma que esse entendimento não se perdeu para os antigos israelitas. Eles preservaram seu nome, o usaram em suas vidas diárias e confiaram nele para sua própria sobrevivência. A fé deles não estava em um conjunto de princípios abstratos, mas em uma pessoa, Yahweh, seu Deus. Esse princípio antigo carrega uma mensagem poderosa para nós hoje. Ele nos lembra que no cerne da fé não está um sistema complexo de regras, mas um relacionamento simples e profundo com o Deus que se revelou. A evidência do pó do passado prova que o desejo principal de Deus é ser conhecido por nós pessoalmente. Ele deu o primeiro passo ao se apresentar, nos dando um nome para invocar. O primeiro mandamento é um convite, estendido há milhares de anos e ainda de pé hoje, para entrar em um relacionamento de aliança com o único Deus verdadeiro que agiu e continua a agir, como nosso Redentor pessoal. A jornada pela prova arqueológica por trás do primeiro mandamento nos leva de volta ao presente, às nossas próprias vidas espirituais. A necessidade histórica de Deus revelar seu nome em um mundo politeísta tem um paralelo direto em nosso mundo moderno, que está saturado com seus próprios deuses, ideologias, filosofias e distrações que competem por nossa lealdade. A evidência que examinamos é mais do que um exercício acadêmico. É uma afirmação poderosa de que nossa fé está enraizada na realidade histórica e centrada em um relacionamento pessoal com um Deus que se deu a conhecer. As pedras, a cerâmica e os papiros clamam a mesma mensagem: Deus tem um nome, e conhecer esse nome muda tudo. Se esta exploração das evidências fortaleceu sua fé e aprofundou seu entendimento da palavra de Deus, convidamos você a dar o próximo passo nesta jornada de descoberta. A evidência para a narrativa bíblica é vasta e convincente e continua a crescer a cada nova temporada arqueológica. Ao nos engajarmos com essa evidência, construímos uma fé que não é cega, mas é apoiada pelos remanescentes tangíveis do passado. Nós o encorajamos a continuar buscando, a continuar aprendendo e a permitir que a realidade histórica das ações de Deus enriqueça sua caminhada pessoal com Ele. Esta é a missão do nosso trabalho: preencher a lacuna entre a fé antiga e o entendimento moderno. Oramos para que este documentário tenha sido uma bênção para você. Se foi, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se no canal Evidências da Fé e clicando no sino de notificação para não perder nossas futuras investigações. Seu engajamento nos ajuda a continuar a produzir conteúdo que ilumina os fundamentos históricos da nossa fé. Compartilhar este vídeo com amigos e familiares também pode abrir portas para conversas sobre o Deus que tanto desejou um relacionamento com a humanidade, que Ele fez questão de que conhecêssemos seu nome.
que sejamos uma comunidade confiante em nossa fé, preparada para dar a razão da esperança que temos. Em nosso próximo vídeo, vamos nos aprofundar nas evidências arqueológicas que cercam o segundo mandamento e a proibição bíblica contra imagens de escultura. Exploraremos o fascinante mundo dos artefatos de culto antigos e descobriremos por que este mandamento foi tão crítico para preservar a natureza única e não física do Deus de Israel. Ao concluirmos, que você seja abençoado pelo conhecimento de que o Deus a quem você serve não é um mito ou uma lenda, mas o Senhor Deus, Yahweh, que se revelou na história e o convida para um relacionamento pessoal hoje. Que Deus abençoe a todos vocês.